Então vemos, igreja, palavra de Deus esta noite, que graciosamente o Senhor nos tem revelado, irmãos. Pensei que o Senhor ia dar a um dos servos de Deus aqui presente. Graças a Deus, irmão, Deus não tem deixado faltar o pão no nosso meio, né? Dom de Deus, pela comunhão da igreja, tem uma boa liberdade entre nós. Então, quando a gente vem na igreja, vem despreocupado, porque sem a palavra nós não ficamos, né? Se o Senhor não dá para um, dá para o outro, e nós vamos para casa remoendo aquilo que Deus fala conosco. Porque, irmãos, o importante é vir à igreja, não para falar, mas para ouvir. Nós temos que estar preparados para ouvir, porque mesmo diz assim, a palavra que estáis vazios para que eu vos enche. Então nós não trazemos nada, irmãos, e também não temos nada. É o Senhor quem é dono de tudo. O Senhor sabe e conhece do primeiro irmão e irmã que chegou aqui, como foi feita a primeira oração para Deus abençoar esse culto, o que foi pedido em todas as orações particulares que temos aqui. E, irmão, o Senhor que sabe tudo. Então nós não precisamos se preocupar, o que nós vamos falar lá, meu Deus, e o povo, porque essa obra ela é de Deus. É uma revelação de Deus, né, irmão, a palavra. Então vemos aqui, irmãos, que o apóstolo João escreveu esta palavra, irmãos, sobre a observação dos mandamentos e também o amor fraternal e a separação do mundo. E tem três assuntos aqui, irmãos. Essa observação dos mandamentos, irmãos, é muito importante para a igreja. Por isso, como o Senhor deu, irmão, nós não temos que vir aqui para falar, temos que vir aqui para ouvir. Porque através do ouvir a palavra, irmãos, nós vamos observar os mandamentos do Senhor. E pelos mandamentos, irmãos, que o Senhor envia pela sua palavra, é que nós vamos passar a conhecer o Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele é Espírito. E importa que quem o adore em Espírito e também em verdade. Nós não estamos adorando ao Senhor por vista, não. Para ver que aqui não tem nada nas paredes, não. Só tem um nome aqui, cujo esse nome, ele foi colocado acima de todos os nomes. É o nome do Senhor Jesus. Então, pela palavra de Deus, irmãos, nós ouvimos os mandamentos. E os mandamentos, ela faz com que nós conhecemos ao Senhor. Faz nós conhecer o Senhor melhor. Porque através da palavra, Ele vai falando conosco e vai nos ensinando qual é a sua vontade em nós. Como Ele quer que nós procedemos. Como Ele quer que nós entramos aqui para louvar o seu nome. Qual é o caminho que nós devemos de tomar, a forma em que devemos de orar, porque até para nós orarmos a Deus, irmão, nós temos que conhecer o Senhor, porque o nosso Deus é aquele que tem boca e fala, tem pés e anda, tem mão e apalpa, Alamanaia, e sai som da sua garganta. Não é esta voz em que o irmão Luiz está falando com a igreja. Aleluia. Mas é o efeito dessas palavras que já está mexendo no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós temos que passar a conhecer o Senhor, a saber dividir o homem
irmãos, do Espírito Santo. Glória ao nome santo de Deus. Então tudo isso o apóstolo, irmão, dizia aqui nessa palavra. Nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Porque se alguém, irmão, diz que conhece o Senhor e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Como ele diz que é servo de Deus, se não faz aquilo que o Senhor manda? Como diz que ela é serva de Deus, se não anda da maneira em que o Senhor quer que anda? Porque cada um de nós, irmãos, sabemos o que o Senhor requer de nós. Não é verdade? Somos vários aqui. Mas a palavra vem e fala com todos. E todos entendem a voz de Deus. E todos saem daqui sabendo que o Senhor está requerendo dele, está requerendo dela. Glória ao nome santo do Senhor. Então passamos a conhecer o Senhor, irmão, melhor. Conhecer o poder de Deus melhor. Conhecer, irmãos, a vontade de Deus em nós melhor. Glória ao nome santo do Senhor. Já não somos mais aqueles servos e servas, irmão, que conhecem o Senhor só por vista, ou numa maravilha, ou numa obra, ou numa porta aberta, mas nós conhecemos o Senhor em espírito e também em verdade. Ele quer saber se através, irmãos, de conhecer o Senhor, nós vamos mortificando, aleluia, os desejos e os sentimentos da nossa carne. Ele quer saber se nós conhecendo o Senhor, as virtudes do seu Espírito Santo começam a manifestar em nós. Aleluia, ele quer saber se nós conhecemos o Senhor, irmão. Aleluia, o amanhã será melhor do que hoje. E não vamos dizer como muitos irmãos estão falando nesses dias. Antigamente era melhor. Antes eu era mais crente. Não, irmão. Aquele que conhece o Senhor, hoje é bom, amanhã será melhor. Se você sentiu a presença de Deus hoje, amanhã tu sentirá muito mais. E se você viu alguma obra de Deus hoje, você pode ter certeza que amanhã haverá uma obra maior. Glória ao nome santo do Senhor. Então o importante é nós conhecermos o Senhor. Então aquele que conhece o Senhor, irmãos, e guarda os seus pensamentos, e não guarda, aquele que diz que guarda, irmão, que conhece o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Diz aqui a palavra, é uma palavra, irmãos, bem taxativa, e não tem meio termo aqui, ou conhece o Senhor ou não conhece o Senhor. A verdade, irmão, quem conhece o Senhor guarda os seus mandamentos. E quem guarda os seus mandamentos anda na luz. Mas aquele que não conhece o Senhor, irmão, aquele que diz que conhece e não conhece, ele ainda está em trevas. Ele só está dizendo que conhece o Senhor. Mas na hora de praticar as obras, na hora de, irmãos, manifestar nele a verdade, ele está em trevas. Ainda há mentira na sua boca, há engano, ainda dá cobiça nos seus olhos, ainda tem palavras torpes na sua boca, glória ao Senhor. Ainda tem muita coisa dentro do seu coração, e nós temos até o que fala aqui a respeito daqueles que não conhecem o Senhor, que aquele que aborrece o seu irmão, ele está em trevas, não está andando na luz. Olha como fecha a palavra de Deus, irmão. E quem não, irmão, aquele que não ama o seu irmão e a sua irmã, está em trevas. Ele não está na luz. Porque aquele que ama o seu irmão, a palavra está nele, como acabamos de ler, ou nela, verdadeiramente aperfeiçoado. Por que esta palavra está aperfeiçoada? Porque você ama o teu irmão, não aquele que também te ama, que aí é fácil. Se ama o teu irmão, ele te ama, é fácil. Mas dizer igual a palavra diz, agora amar aquele que te aborrece, aí vai manifestar o verdadeiro amor. Que tem aqueles que aborrecem. E aqueles que estão, aleluia, dentro da graça de Deus, só para aborrecer o seu irmão.
aborrecer seu irmão, para tirar a nossa paz, para testar o que está dentro de nós. E o Senhor só fica vendo, irmãos, qual é o sentimento, como que nós vamos agir com essa situação. Tem que perdoar. E os irmãos veem que quando os discípulos, irmãos, por certo eles já estavam um pouco aborrecidos. Falou, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? 7? O Senhor olhou para ele e disse, eu já não vos digo 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Então já existia quem aborrecia o seu irmão. Já existia aqueles que andavam nas trevas. Então a palavra hoje, irmão, ela nos esclarece, glória ao Senhor, e você vai passar a conhecer o Senhor melhor nessa parte. Porque se alguém está te aborrecendo ao ponto de te tirar a tua paz, o Senhor te diz essa noite, é porque Ele está em trevas, é porque ela está em trevas, e está querendo apagar a luz que há em ti. Glória ao nome santo do Senhor. Mas hoje o Senhor, por essa palavra, abre a tua mente, abre o teu coração, para que nenhum espírito de sentimento, nem de raiz de amargura, ou irmão de vingança, bendito seja o Senhor, venha tomar a sua mente, irmão, ou entrar no teu coração. A palavra chega primeiro hoje, e a palavra ela gera em você força para te diz para você, a minha palavra em ti vai te aperfeiçoar verdadeiramente. Suporta mais um pouco, perdoa mais um pouco, aleluia, ora mais um pouco, porque a mesma paciência que você está tendo com o teu irmão, o Senhor também está tendo com você. Perdoa ele, que o Senhor também perdoa você, e o mal que está na vida dele, o Senhor apaga nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor está mandando esta palavra para que ninguém saia da congregação em trevas, mas que você saia daqui na luz. Eu te chamei para a luz. Então, enquanto houver paciência em você é luz, enquanto houver perdão em você é luz, enquanto houver misericórdia em você é luz, enquanto houver caridade em você é luz. Vamos andar na luz. Então o Senhor reforça o perdão em ti, a caridade em ti, a misericórdia em ti. E o amor? E o amor? Que qualidade! Porque aquele está nessa situação vindo contra ti, porque ele está em trevas. Ele não está vendo o que você está vendo. Ela não sente o que você sente. Aleluia! Mas para você que está na luz, permaneça na luz. Ainda que com prejuízo. Aleluia, ainda que com prejuízo, permaneça na luz. Porque este prejuízo lá na frente, escreve esta palavra, vai ser revertido em lucro na tua vida. Na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua saúde, na tua mente, na tua comunhão. Porque não vai haver espírito, irmãos, que vai penetrar na tua comunhão, que vai atrapalhar a tua comunhão com Deus, mostrando o tempo que você andou em trevas. Porque, irmão, nós podemos esconder do nosso irmão, da nossa irmã, do pai, da mãe, quem for, mas do Senhor nós não escondemos. Podemos esconder. E o Senhor sabe aquele que está andando em trevas, e o Senhor também sabe aquele que anda na luz. E se aquele que está andando em trevas vier para prejudicar aquele que está na luz,
O Senhor está vendo. Por isso que ele está mandando essa palavra hoje. A luz, ela tem que prevalecer sobre as trevas. E quando, irmãos, a luz prevalece sobre as trevas, a paz. A paz. Ainda que você sofra um pouquinho, algum prejuízo, alguma coisa, irmãos, que mexe no teu coração, mas não entra com um sentimento de vingança, nem de razão, e você resiste aquilo e fica em paz. Essa paz que você recebe por essa palavra hoje, nada atrapalhará, nem na hora da tua oração. Porque não adianta, irmãos, nós alinharmos com as trevas e deixar que as coisas aconteçam e que o mal prevaleça. E quando você for diante do Senhor, esse que preparou esse prato para você, ele vai entrar na tua comunhão e vai te acusar. Vai te acusar. E você não vai ter defesa. Porque o Senhor Jesus, ele é a nossa defesa. Mas se você machucou o teu irmão, como você vai ter defesa? Se você alinhou com as trevas, como você vai ter defesa? Então não deixou porta para a luz. Mas se você perdoar, amar, aleluia, e usar de misericórdia, essa porta está fechada. Quando você estiver na tua comunhão, o diabo não entra. Glória ao Senhor. Ele não tem com que te acusar, porque materialmente o prejuízo foi seu. A noite de sono, não é verdade, irmão? Glória ao Senhor. Aquilo que você passou, que atrapalhou até o seu sistema nervoso, glória ao nome santo do Senhor. Houve algum prejuízo material? Sim, houve um prejuízo material, mas espiritual você está em paz. A tua comunhão comigo era perfeita, e a tua oração ela é ouvida. E o Senhor vem na palavra e traz a resposta. E Ele te diz, meu filho, minha filha, a resposta desta palavra é essa: haja luz. Alabalaia. Haverá luz, irmão, esclarecimento. As coisas que estão embaixo vai subir para cima. Glória ao Senhor. A mentira vai aparecer, o mentiroso vai aparecer, o acusador vai ter que calar. Glória ao nome santo de Deus. Então compensa nós guardarmos os mandamentos, irmão, e conhecer o Senhor por Ele. Não é fácil, que ninguém quer perder, todos querem ganhar. E a razão, irmão, muitas das vezes não é do crente, a razão é do diabo, porque é na razão que ele entra para poder forjar uma situação dentro de você e fazer com que você perca o teu direito. Então você deixando a razão de lado através do perdão, da misericórdia, da caridade e do amor que você tem pelo teu irmão. Eu não quero ver o mal do meu irmão, não quero ver o mal daquela família, não quero dar prejuízo para ninguém. Eu fico com prejuízo. Aleluia. Glória ao Senhor. Irmãos, essa é uma porta aberta, irmão, para com Deus, que não tem espírito nenhum que feche. Glória ao Senhor. Estão entendendo a pregação dessa palavra, irmão? Glória ao Senhor. Então vemos que aqui, irmão, através de observarmos, irmãos, e guardarmos os mandamentos do Senhor, irmão, nós vamos conhecendo melhor Ele. Vamos conhecendo melhor Ele. E como Deus é Espírito, Ele quer que também nós estejamos em Espírito. Através dos mandamentos do Senhor, a nossa carne, irmão, ela vai perdendo uma certa liberdade. Porque ou nós damos liberdade ao nosso Espírito, ou damos liberdade à nossa carne. E se Deus é Espírito, é melhor estar em Espírito do que estar na carne. Então, quanto mais liberdade você der à tua carne,
menos liberdade você tem no espírito. Mas se você der mais liberdade ao teu espírito, menos liberdade vai ter a tua carne. Só que tem uma coisa, Deus é espírito. E aonde você estiver, ele vai estar também. E aquele que só tem força na carne, ele vai perder força contigo. Você crê nisso ou não crê, irmão? Porque ele mexe no material, mas no espiritual ele não pode mexer. Ele pode nos tentar, mas nos derrotar, jamais. Porque o Senhor já derrotou ele. Com esse que nós estamos lutando com ele, irmão, o Senhor já derrotou ele primeiro. Então, se você tiver na condição, aleluia, por conhecer a palavra de Deus, chegar na condição, meu irmão, de conhecer o Senhor, você também vai derrotar ele. Porque ele já é derrotado. Ele venceu, irmão, o Senhor venceu ele e você vai vencer também. Glória ao Senhor, aleluia. Então nesta noite, irmão, está aqui a palavra de Deus, aleluia. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E se esse amor está aperfeiçoado em ti, irmão, você pode ter certeza que nada vai te tirar desta graça maravilhosa. Glória ao nome santo do Senhor. Nem as lutas, nem as guerras, nem as provações, nem as tribulações, bendito seja Deus, nem os prejuízos, não é verdade, irmão? Nada vai te tirar desta graça maravilhosa, porque aquele que ama a Deus, o Senhor também ama ele, e esse amor é recíproco, irmão, aleluia. Na medida em que você vai amando o teu Deus, ele vai te amando também, e nesse amor não há falsidade, não há mentira. Glória ao Senhor, esse amor à verdade, e creia na verdade, que essa verdade te libertará. Aleluia. Senhor nunca perdeu e também não vai perder, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Então está aqui a palavra de Deus, irmão, aleluia. Aquele que ama seu irmão está na luz. Então continua na luz, não vá para as trevas. Mas esse irmão, estou aborrecido com ele, eu já não dou conta mais, não aguento. Acho que agora já chegou na minha medida, está na hora. Direito eu posso fazer, eu tenho direito, eu posso fazer. Não, meu irmão, eu tenho razão. Eu vou acertar isso, estou certa, não, irmão. Deixa do jeito que está. O Senhor já está colocando tudo no lugar. Não é do jeito que você quer, o que você fez, o que você vê. É do jeito que Deus quer. Irmão, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. E os planos do Senhor, a forma dele resolver as coisas, não ainda porque estamos nesse corpo de carne, ainda não conhecemos o Senhor como que ele precisava conhecer ele. Mas no pouco que nós conhecemos ele, você vai ver, aleluia, o andar do Senhor nesta tua causa. Ele vai deixar sinal para que você veja. Você crê nisso? A partir dessa palavra, o Senhor vai deixar sinal que ele está trabalhando na tua causa. Porque você entrou aqui e falou assim: Senhor, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Como ele é Espírito, Deus é Espírito, ele te diz esta noite: eu vou deixar sinal que eu estou trabalhando na tua causa. Você está preparada para glorificar a Deus, irmão? Está preparada para dar glória a Deus? Muitos não vão ver, mas você vai ver sinal de Deus na tua causa. Aí você vai falar: verdadeiramente Deus está trabalhando aqui. Verdadeiramente Deus está trabalhando aqui. E Ele está fazendo isso só porque você está se esforçando para andar na luz. E aquele que anda na luz, irmão, aleluia, ele observa os mandamentos do Senhor. E observando os mandamentos do Senhor, irmão, não tem como voltar para as trevas. Não tem como. Muitos perderam a força, irmão. E o segredo, irmão, o segredo de nós vencermos as nossas provas espirituais, irmão, está na palavra.
Então nós não podemos de forma nenhuma perdermos a fome de comer a palavra, irmão. E é o que o diabo está fazendo em muitos. Está tirando a fome da palavra. Está tirando a fome da palavra. Se nós não entramos aqui, irmão, e não geramos comunhão para Deus mandar a revelação, irmão, como que nós vamos viver da palavra, irmão? Muitos nem aqui não querem vir mais. Estão ouvindo palavras aí, verdade, irmão? Gravada por isso, gravada por aquilo. Em tal lugar Deus mandou essa palavra, mas você estava lá para gerar comunhão, para Deus falar com você? Não. Deus só fala com quem está, com quem é presente. E o glória da tua boca é mesmo que dizer presente, Senhor. Vai. Está presente, não está? Esse glória, irmão, aleluia, é por causa da comunhão que está aqui no meio de nós. E essa comunhão, irmão, é que faz descer a revelação da palavra. Aqueles que não estão aqui, e também não adianta pegar a palavra daqui e levar para ele lá, a não ser que Deus fala que leva essa palavra lá. Quem precisa da palavra, vem buscar. Quem precisa da palavra, vem clamar. Quem precisa da palavra, vem gerar comunhão. Alamalaia, glória ao Senhor. A palavra é hoje, irmão. A palavra é agora. A palavra é já. E o Senhor te fala por esta palavra. Você está aqui na minha casa e a minha palavra já está trabalhando na tua vida. Glória ao Senhor. Glória a Deus na altura. Ah, mas eu vou gravar essa palavra, vou levar para fulano, vou levar para Bertão. Não adianta, irmão. O Senhor quer nós aqui gerando comunhão. E nós vamos alimentando esses que não têm força de vir na casa de Deus. Ô, irmão, você vai congregar? Vou. Traz a palavra para mim. Ah, tá bom, grava e tá, irmão. Você está alimentando o espírito que está naquela pessoa. A fome quem já não tem. Vamos andar na luz dessa parte? Vamos andar na luz? Quem precisa da palavra vem aqui, irmão. A obra sempre foi assim, sempre foi. E é na igreja não, onde está a comunhão do povo, irmão. Quantas obras começou debaixo de árvores, é assim? Um grupo de irmão aqui, outro grupo de irmão ali, irmão. E ali o Senhor, com a presença, manifestava a revelação de si, e serve com a promessa, e liberta o outro, e faz obra maravilhosa, converte pessoas, famílias. Famílias. Eu congreguei em Santo André, irmão, debaixo de um pé de árvore. Culto começou lá, hoje tem uma igreja lotada, vou falar o nome aqui. Tem uma igreja lotada. Ela começou debaixo de um pé de árvore. Então não é o prédio, é essa comunhão aqui, ó. Foi isso aqui que Jacó viu. Porque Jacó, quando deitou, irmão, quando ele acordou daquele sono, ele viu aquela escada, daquele sonho, e os anjos que subiam e desciam. Quando ele acordou, o que ele falou? Quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão uma casa de Deus. E essa é a porta do céu. Como casa de Deus, se ele pegou uma pedra, pôs por sua cabeceira, e ali, irmão, de apoiou e deitou, como é que casa? Não estava falando do prédio, estava falando dessa comunhão aqui, ó. Ó que casa gostosa aqui, ó. É nessa casa, é nessa comunhão, meu irmão, que vem a revelação. É aqui que os anjos manifestam. É aqui que a glória de Deus manifesta. É aqui que a presença de Deus manifesta. Terminando o santo culto, você vai embora. Se um grupo de irmãos vai orar, o outro vai fazer a visita, o outro vai para algum lugar, aonde abrir em nome do Senhor Jesus, nesta comunhão, é casa de Deus.
é casa de Deus, ali tem visão, tem revelação, tem profecia, tem libertação, glória, glória ao nome santo do Senhor, irmão. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e também em verdade. E você andando em espírito, automaticamente, irmão, você vai ter uma separação do mundo total. Porque quem está com o Senhor, irmão, ele não anda na carne, ele anda no espírito. E quem está com o Senhor não quer andar na carne também, ele quer ficar no Espírito. Glória ao Senhor. Então vai para a tua casa em paz, irmão. O mandamento dessa palavra já abriu os teus olhos espirituais. Haja luz no teu caminho. Você vai sair fora de todas essas guerras que manifestou na tua vida. E, irmão, tem luta velha trabalhando com você. Tem espírito antigo ainda que mexe com você, ainda te dá trabalho, te faz sofrer, pois o Senhor te fala, em nome do Senhor Jesus, pela clareza, pela luz desta palavra, ele é descoberto hoje. E ele sai daqui agora em nome do Senhor Jesus. Vai na luz, anda na luz, permaneça na luz. E nessa luz você vai até o reino da minha glória. Deus seja louvado.